Graça e paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? É uma honra estarmos aqui mais este domingo para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. E o ensino de hoje nós estaremos estudando a lição número 7, que tem o tema Cultuando a Deus com liberdade e reverência. A nossa revista que estamos estudando esse trimestre tem o título O Verdadeiro Pentecostalismo. E antes de nós entrarmos então na nossa lição, eu peço para que os irmãos coloquem a sua mão ao coração e vamos falar com o Pai. Pai querido, amado, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Senhor Jesus, pelo domingo que o Senhor preparou para nós, por este momento, Senhor Jesus, de ensino da Tua palavra. Nós, Senhor Jesus, já participamos do período de louvor. Agora eu peço a Ti, doce Espírito de Deus, para que o Senhor venha estar nos conduzindo neste período de ensino, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que nós possamos, Senhor Jesus, aprender um pouco mais da Tua palavra e aplicar, Senhor Jesus, nas nossas vidas. Que ela venha produzir o fruto necessário nas nossas vidas, Senhor. É o que te pedimos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto áureo da nossa lição, ele está no Evangelho de João, no capítulo 4 e o versículo 24. Eu estou lendo na versão NVI, tá bom? Diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando Jesus ele respondeu aos questionamentos da mulher samaritana sobre o lugar em que se deve adorar a Deus, ele deixou claro que a verdadeira adoração ela é em espírito e em verdade. E por falar em verdade, a verdade prática da nossa aula diz assim: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador, e isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Então, na aula de hoje, nós falaremos da forma de adoração e da maneira mais ampla. Nós falaremos também da liturgia do culto. A leitura bíblica, nossa leitura bíblica está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Estaremos lendo dos versículos 26 ao 32. Também na versão NVI, tá bom? Que eu estou lendo aqui com os irmãos. Então, vou iniciar aqui no versículo 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vos se reúnem, cada um de vocês tenha um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Então, fazendo aqui uma introdução da nossa aula, o Novo Testamento ele não apresenta um manual da liturgia do culto, ele não estabelece regras de como que deve ser a forma de adoração. Nós não temos informações sobre a liturgia das igrejas nos tempos apostólicos. Aqui na nossa revista que nós estamos estudando, que é essa aqui, ó, tem o livro também dessa revista. E
eu destaquei aqui uma parte desse ensino que diz assim, ó: a Didaquê, que é um breve documento do século II, de autoria desconhecida, mostra um pouco da vida da comunidade cristã e fala em poucas palavras sobre a oração, o jejum, o batismo, ceia do Senhor, mas não descreve a liturgia. Justino, o mártir, que viveu nesse período, relatou que os cristãos se reuniam aos domingos e o culto público consistia na leitura bíblica, oração, pregação e louvor. Então, como não existe um manual, né, uma forma correta de adoração, nós podemos dizer que não há um padrão para a celebração de um culto. E não existe você, de repente, falar: a comunidade que eu congrego, lá sim tem a forma correta, ou determinada denominação, lá eles fazem errado. Não existe a forma correta. Existe formas aceitáveis, né, de adoração que nós devemos prestar o nosso culto ao Senhor, e existem as formas aceitáveis de adoração ao Senhor, e também tem as questões que são culturais, tem as questões regionais. Então cada povo, cada tribo, ela vai apresentar o culto da forma, né, dependendo da região, de lugar para lugar, de região para região. Agora, antes de entrar nos subtópicos da nossa lição, eu quero falar com vocês que muitas vezes é muito comum você, de repente, ouvir assim, uma pessoa dizer assim: a igreja que eu frequento, lá é uma igreja de doutrina, né? Lá não é permitido mulher cortar o cabelo, usar calça comprida, usar acessórios, né, tipo brinco, pulseira. Os homens, eles precisam usar terno, gravata. As mulheres sentam de um lado, o homem do outro, né? Então, assim, quem já ouviu algo, né, algo do gênero, algumas dessas frases? É bem comum, né? Eu já ouvi várias vezes. E essa forma, né, empregada de falar que lá é uma igreja onde tem doutrina, é uma forma errada de se falar. Porque, na verdade, a palavra doutrina, ela vem do grego didaquê, ou didaqué, que significa ensino e instrução. Então, a doutrina divina, ela é baseada na palavra de Deus. A doutrina, ela é eterna, porque a palavra de Deus, ela é eterna. Agora, essas regras, né, esse conjunto de regras que muitas pessoas costumam dizer, que em determinadas congregações tem esse conjunto de regras, tudo, essas regras, elas podem variar, né, até mesmo pela região, pelas questões culturais, pela época. E esse conjunto de regras nós chamamos de costume, usos e costumes. Os costumes, eles são passageiros. O que foi costume numa geração, pode ser que lá no futuro ele deixe de ser um costume. E os costumes, eles podem mudar. Já a doutrina bíblica, ela não pode ser mudada, porque a doutrina bíblica é o ensino da palavra de Deus. E se você mudar o ensino, né, da palavra, aí já vira uma heresia. A doutrina bíblica, ela santifica o crente mediante a palavra de Deus. Jesus disse, lá em João, capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela santifica o crente. Então, isso dito, agora sim partimos para o tópico primeiro da nossa lição, que aqui na nossa revista tem o título O Culto Pentecostal, Liberdade e Reverência. Aqui também eu
eu trouxe um contexto aqui, ó, que diz assim, ó, o culto cristão, sob uma perspectiva pentecostal, poderia ser definido como o ajuntamento solene da igreja com fins de adorar a Deus mediante a liturgia associada aos elementos comuns de cada cultura popular ou denominacional, aberto à livre manifestação da ação e dos dons do Espírito, com decência e ordem. Lutero disse a seguinte frase: que nele nenhuma outra coisa aconteça, exceto que nosso amado Senhor, Ele próprio fale a nós por meio da sua santa palavra, e que nós, por outro lado, falemos com Ele por meio de oração e canto de louvor. Então, nós sabemos que cada igreja, né, cada denominação tem a sua liturgia. Porém, esses termos de flexibilização, eles não podem dar margem para desordem, porque nós lemos aqui, ó, que os nossos cultos são abertos à livre manifestação de ação. Só que essa livre manifestação de ação, ela não pode dar margem para desordem, para bagunça, para o mundanismo, para esquisitice cultural e até mesmo uma libertinagem cultural. A palavra diz lá em 1 Coríntios capítulo 14 também, que nós estamos estudando hoje, no versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Eu quero aqui também destacar com vocês que muitas vezes o Senhor ele nos dá estratégias para nós alcançarmos vidas, né, para Jesus, para alcançarmos pessoas que estão aí fora no mundo. E aí, num processo de evangelização, muitas vezes nós falamos assim para as pessoas: não importa, né, a forma que você tá, vem como estás, né? Vem como estás. Lá o importante é você buscar o Senhor. Só que quando a pessoa, né, o indivíduo, ele se achega a Deus, esse discurso ele precisa mudar. Aí você já não pode mais ficar pregando venha como estás. Agora você tem que pregar que não permaneça como estás. Porque a palavra lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, diz que nós devemos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Então veja que nós não podemos permanecer da forma que nós entramos, da forma que nós nos chegamos a Deus. Nós não devemos permanecer dessa forma, nós precisamos crescer em graça e em conhecimento do Senhor. Então as coisas, né, do mundo, né, elas ficam para trás, né? Nós não podemos querer trazer as coisas lá do mundo para dentro da igreja, né? Então nós vamos crescer, nós vamos avançar. As coisas velhas ficaram para trás. E o culto, né? O termo culto, ele é sinônimo de adoração. Lá em Mateus 4, versículo 10, diz: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Essa versão que eu li é da Almeida Revista e Atualizada. Eu também quero ler com você na versão Revista e Corrigida, tá bom? Vai falar: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Né? Então, numa versão falou: darás culto, e na outra só a ele servirás. Então, veja que a palavra culto, ela tem um sentido de adoração e de serviço. A palavra culto é uma tradução do grego latreia, servir e adorar a Deus, do verbo latreo,
servir a Deus, fazer o serviço, adorar. E no hebraico, avodá, que avodá é serviço. Então veja que o culto, ele não é apenas um serviço prestado no templo. O culto é adoração, e essa adoração ela é constante. Essa adoração ela precisa ser um estilo de vida. Em tudo que você vai fazer, você deve estar adorando ao Senhor. O nome do Senhor deve estar sendo glorificado. Seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja nas conversas em família, em qualquer lugar onde você estiver, o seu estilo de vida deve ser de um adorador, né? E aí você estará prestando o seu culto. Então veja que o culto não é apenas dentro de um templo físico. O culto ele é constante. O nosso culto a Deus ele é constante. A palavra também diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Todo lugar nós estamos cultuando ao Senhor, porque Ele deve ser glorificado em todas as nossas atitudes. Na igreja, nós vamos adorar a Deus juntos, prestar o nosso culto junto com os nossos irmãos. O próximo ponto da lição que eu quero também estar falando aqui com os irmãos é sobre a reverência no culto. O que é reverência? Escreve aí no chat. O que é reverência? Reverência, se você colocou que reverência é respeito ao Senhor, respeito a Deus, né, temor ao Senhor, está certo. Reverência é prestar respeito ao Ser Supremo. Deus é o nosso Ser Supremo. O Criador do Universo, né, além dele não há outro. E ele é digno do nosso respeito máximo, da nossa adoração máxima. Ele é merecedor de toda a nossa adoração. Ele é merecedor de todo o nosso louvor. Ah, mas ninguém tá vendo, então eu posso fazer isso, né? Não, ninguém está vendo, mas você deve ter reverência ao seu Deus, porque ninguém está vendo, mas você tem temor. Ninguém está vendo, mas o meu Deus está vendo. Ele é digno do meu respeito máximo. Agora, porque nós prestamos a nossa reverência ao Senhor, porque Ele é digno do nosso respeito máximo, então, por conta disso, eu não devo chegar no horário que eu quero no culto, nem muito menos sair no horário que eu quero. Eu não devo ficar displicente dentro do templo, ficar passeando, né, dando um rolezinho como se eu estivesse no shopping vendo vitrine, né? Eu não devo ficar batendo papo na hora que Deus está falando. Isso tudo porque Ele é digno do meu respeito máximo. Ele é digno de toda a minha adoração. Ele é digno que eu pare para ouvir Ele falar comigo. Eu não posso ir vestida, né, de qualquer jeito na casa do meu pai, porque na casa do meu pai eu tenho liberdade. Na verdade, ele é pai, né? E na casa do pai eu sei que nós ficamos bem à vontade. Ele é pai, mas ele é o Rei dos Reis, né? Você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, da autoridade máxima, né? Então, nós também precisamos ter reverência, até muitas vezes, na forma na qual nós nos vestimos. Esses dias atrás, eu fui almoçar com o meu marido num domingo, né? E aí eu quis me arrumar, nesse dia eu quis, né, ficar um pouquinho mais bonitinha. E aí eu coloquei um vestido longo, tudo, né? E na hora que eu desci, ele estava na sala me aguardando. Na hora que eu desci,
ele falou assim: ixi, eu ia de bermuda, eu ia bem à vontade, né? Mas agora eu tô vendo que você caprichou um pouquinho, né? Não imaginei que você fosse assim. Vou ter que trocar de roupa. Então, em consideração a mim, porque eu estava um pouquinho mais bem vestida, ele foi lá no quarto e ele trocou de roupa, né? Então, em respeito a mim. Agora, veja que muitas vezes nós temos consideração, respeito por homens, né? E por que não devemos ter a mesma consideração e respeito pelo nosso Deus? Da mesma forma que ele ele falou assim: eu vou me vestir à altura. Da mesma forma que ele quis me agradar, né, me respeitar naquele momento ali que eu de repente caprichei um pouquinho mais no visual, ele teve essa consideração por mim. Quanto mais pelo nosso Deus, né, pelo nosso Criador, pelo Ser Supremo, né, nós também devemos ter essa mesma reverência, essa mesma consideração, esse mesmo respeito. Então, nós também precisamos nos atentar quanto à nossa vestimenta, né? Eu não estou dizendo que você deve colocar terno e gravata, né? Não é nada disso. Eu estou dizendo que você precisa se vestir de forma decente. E os advogados, eles bem sabem do que eu estou falando. Porque quando eles precisam se apresentar diante de um juiz, não sei se vocês sabem, mas os advogados, eles têm os trajes forenses, né? Então, um advogado, quando ele vai fazer uma audiência, ele não pode ir com uma camiseta normal, ele precisa estar de camisa de manga comprida, gravata, paletó, né? E eles estão acostumados, porque então pelo fato dele ir se apresentar diante de um juiz, ele vai vestido da forma adequada, né? Porque ele vai estar diante de uma autoridade. Se você fosse se apresentar para um presidente, tudo, você não vai de qualquer jeito, você não vai de boné, de chinelo, não. Você vai ir apresentável. Tenho certeza que você vai ir bem arrumadinho. Então, por que você, né, muitas vezes nós achamos que para Deus eu posso ir dessa forma? Não, ele é o Rei dos Reis. Ele merece o nosso melhor. A nossa melhor dedicação, a nossa melhor roupa, né? E isso aí, irmãos, é para mim. Estou falando para mim. Da mesma forma que estou falando para os irmãos, eu estou falando para mim mesma, tá bom? O ponto 2 da nossa lição é o centro do culto pentecostal, né? O Senhor Jesus, ele é o centro da nossa adoração. Quando nós nos reunimos em nome de Jesus. Em Mateus 18, no versículo 20, fala: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Agora, é comum, né, quando nós estamos orando, nós clamamos o Espírito Santo, nós falamos: Espírito Santo, me ajuda, vem me assistir nas minhas fraquezas, né? Ô Pai querido, Pai celestial, você fala com Deus, né? É errado? Não, porque Deus, ele é trino. Então, apesar das pessoas serem diferentes, né? Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade se comunica, eles se comunicam entre si. E, na verdade, quando você adora o Espírito Santo, você também está adorando a Deus, você está adorando Deus Pai, você está adorando Deus Filho. Quando você fala do nome de Deus, você também está adorando ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo. Então, eles se comunicam, a forma de adoração é única, eles recebem a nossa adoração. Os 3, eles estão sendo adorados, né? E no nosso culto pentecostal, nós cremos nas manifestações do Espírito Santo, como
nós já aprendemos lá na aula da professora Keren, nos dons espirituais, né, que ela falou. Agora nós precisamos do poder do alto, né, para combater o reino espiritual das trevas. Então, o culto pentecostal, ele é vibrante no poder do Espírito Santo. E lá no versículo 26 do capítulo 14 que nós estamos estudando hoje, Paulo ele nos ensina que quando os irmãos eles se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. E que tudo isso é feito para a edificação da igreja. Os crentes, eles não eram espectadores, eles eram participantes do culto. Havia uma participação de todos no geral. E é assim, né? Os nossos cultos é dessa forma, né? Um canta, o outro toca um instrumento, aí depois nós temos o ensino das crianças, né? Cada criança na sua idade, né? Com um professor falando na linguagem de cada idade. Nós temos o ensino dos adultos, nós temos o ensino dos jovens, dos adolescentes, né? Nós temos os diáconos servindo, né? Os irmãos. Então nós temos também aquele que ministra a palavra, o outro que ajuda na administração do templo, aquele que serve na limpeza do templo. Olha quantas formas, né, nós temos de adorar ao Senhor nos nossos cultos. E o ponto 3 aqui da nossa revista, ele tem o título assim, ó, como se expressa a liturgia da nossa igreja. A nossa revista aqui que nós estudamos, ela é da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e é aqui nesse ponto da revista da nossa lição, ela fala da liturgia do culto da Assembleia de Deus, né? Mas nós não vamos falar da liturgia do culto da Assembleia de Deus. Vamos aplicar essa parte, então, aqui, esse tópico da lição, para a nossa comunidade evangélica Vida Plena. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês da liturgia do nosso culto. Aqui na nossa comunidade evangélica Vida Plena, nós temos nossos encontros de quarta-feira. O nosso encontro de quarta-feira, ele é chamado de quarta VIP. Ele começa às 8 horas, né, da noite, às 20 horas. E na sexta-feira, nós temos essa reunião nós chamamos de Encontro com Deus, que é uma reunião de adoração. Ela começa também às 20 horas e ela é para todos aqueles que querem buscar mais intimidade com o Senhor, quer buscar poder, né? Porque pela oração nós recebemos poder, quanto mais oração, mais poder. Aí nós primeiro oramos individualmente e depois coletivamente nós nos juntamos e nós apresentamos as nossas orações, os irmãos fazem pedidos de orações e aí nós fazemos as nossas petições ao Senhor juntos, né? E no domingo, pela manhã, nós temos o culto da família, né? Que atualmente também a nossa escola bíblica, ela está dentro do horário do nosso culto do domingo. Nós não temos a escola bíblica separada, ela está dentro do horário do culto, né? E no culto do domingo, né, a liturgia do nosso culto do domingo, ela é a seguinte: nós iniciamos o nosso culto com um período de oração, depois temos um período de louvor, o ensino da palavra, né, para as crianças, como eu disse, na forma, né, cada criança tem a sua idade, separado pela idade, né, tem a sua sala de aula. E também temos o ensino para os adultos, né?
para os jovens e adolescentes, que são os teens. Depois nós temos um período de louvor novamente. Aí nós adoramos o Senhor com nossos dízimos e com as nossas ofertas. Temos um período de oração acerca dos dízimos e ofertas e também algum pedido de oração específico. Nós também oramos, né, pelos enfermos, tudo. E depois temos a leitura e exposição da palavra. E ao final, né, muitas vezes temos a oração acerca da palavra que foi ministrada, o apelo final e depois a bênção apostólica. Então, essa é a liturgia do nosso culto presencial, né? Isso pensando fora esse período da pandemia, porque na pandemia nós tivemos que fazer algumas alterações na liturgia do nosso culto, no cronograma do nosso culto. Isso é para o culto presencial, então, que eu falei. E provavelmente daqui para frente também teremos algumas alterações. Mas essa é a forma na qual nós adoramos o nosso Senhor quando nos reunimos como igreja e juntos adoramos ao Senhor, prestamos o nosso culto ao Senhor, prestamos a nossa adoração. Então aqui nós encerramos a nossa aula e vamos voltar para o nosso período de adoração ao Senhor por meio dos louvores. Fiquem na paz, fiquem na bênção, tenham uma ótima semana e até a nossa próxima aula. Fiquem no Shalom de Deus. Tchau, tchau.